continuar nossa aventura no Antigo Testamento. A gente está quase acabando. Já falamos de praticamente tudo, paramos em Davi, e agora nós vamos ver o restante, ainda sobre Davi, mas vamos pegar Salomão e os outros reis, claro, de forma, como eu disse, é um panorama do Antigo Testamento, então a gente vai fazer de forma mais geral. Os livros que nós vamos ver hoje vão ser 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Eu deixei esses dois juntos porque eles basicamente vão contar o mesmo período de tempo a partir de duas perspectivas diferentes. É como se nós tivéssemos, salvo devidas proporções, é como os evangelhos, que contam a mesma história no mesmo período de tempo, mas sob óticas de pessoas diferentes, né? Para entender esses livros, esses 4 livros, nós precisamos separar a diferença entre 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Imagina um avião. Imagina que houve um acidente aéreo. E 1ª e 2ª Reis é como se fosse uma caixa preta. A caixa preta, o que ela é? Ela serve como um registro de tudo o que aconteceu durante a viagem daquele avião, todos os problemas, tudo que deu errado, seja da parte técnica do avião, seja da parte da própria tripulação. Ela registra todo o erro para que sirva para a perícia, analisar e identificar o que de fato causou a queda do avião e quais foram os possíveis erros, seja por falha de equipamento, seja por falha humana. Nós vemos em 1ª e 2ª Reis que a tônica é justamente mostrar os erros e o que levou o povo judeu, o povo israelita, ao cativeiro. Por que eles foram expulsos da terra que nós vimos que havia sido prometida? Que eles lutaram e tentaram de todas as formas conquistar lá, desde Josué até a se cumprir com Davi. Davi foi o primeiro rei a ter toda a extensão do território prometida por Deus, garantida pelo povo judeu, e Salomão foi além. Ele não tinha só a terra que foi prometida, mas ele conquistou terras a mais. E 1ª e 2ª Reis quer nos dar um diagnóstico. O que deu errado? Porque, nós vamos ver, 1ª e 2ª Reis foi provavelmente escrita durante o exílio. E o pessoal estava no exílio, então vamos escrever por que estamos aqui. Eles precisam saber, as novas gerações precisam entender por que nós viemos para cá. Já 1ª e 2ª Crônicas é como se fosse um manual de reconstrução. Pegando essa mesma analogia que nós fizemos do avião, é como se engenheiros tentassem pegar os restos daquele avião para tentar montar um avião novo. Então, 1ª e 2ª Crônicas vai analisar todo o mesmo período, mas trazendo esperança para aquele que viria a consertar de vez a monarquia que havia fracassado. Nós vamos ver que em 1ª e 2ª Crônicas o autor está preparando o terreno pro Messias. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a lente do exílio. Como eu disse, o escrito de 1ª Reis e 2ª Reis, eles provavelmente aconteceram ali no século 5, 6 antes de Cristo, por volta de 560, que foi mais ou menos a época em que eles estavam no cativeiro babilônico já. E eles eram um único livro na Septuaginta. Eles eram chamados 3º e 4º reinados. Depois foi dividido por conta do tamanho. O propósito dele, como eu disse, é trazer uma explicação do porquê o desastre do exílio aconteceu. Os irmãos vão perceber que durante toda a narrativa de 1ª e 2ª Reis, todos os reis são julgados de acordo com a sua fidelidade à lei, ao templo e à aliança. O foco é justamente na quebra da aliança do povo com Deus e a justificativa que isso dá para que eles estejam no exílio. É tipo assim, o autor de 1ª e 2ª Reis está dizendo, nós merecemos estar onde estamos. Nós fomos exilados por culpa nossa. E eu vou contar para você como é que surgiu essa culpa que nós temos. Agora, Crônicas, como eu disse, é a restauração, a esperança. Foi escrito um pouco depois do retorno do exílio, pelo cronistas, e alguns dizem que é Esdras, mas a gente não sabe de fato quem é esse cronista. E o propósito vai ser uma releitura, não uma reinterpretação da história, não uma mudança na história, mas uma releitura teológica de Samuel e Reis. Porque o objetivo não é só registrar os fatos. Samuel já fez isso. 1ª e 2ª Reis já fez isso. O objetivo agora é fornecer um modelo para a restauração. Olha, nós erramos, nós falhamos, mas não acabou aqui.
a promessa de Deus não terminou, a promessa de Deus não falhou. Na verdade, Deus ainda tem um plano para o seu povo. É isso que 1ª e 2ª Crônica quer passar para nós. Quem somos nós agora que voltamos do exílio? Povo, 70 anos longe da sua nação, 70 anos recebendo influência dos gentios, principalmente os helênicos, os gregos, 70 anos recebendo influências de uma cultura completamente pagã, inclusive na época do exílio, onde surgem os apócrifos, diversos escritos que tentam parecer escritos canônicos, bíblicos, mas que você percebe que há interferência da cultura helênica e há uma série de crenças que não fazem parte do restante da escritura. E por isso nós sabemos que esses livros, embora muitos deles são interessantes e são úteis para a leitura, inclusive historicamente falando, eles não podem servir de fonte de autoridade de doutrina, não podem servir de fonte de autoridade divina, porque são livros humanos. Assim como eu escrevo livro, assim como Fabiano escreve livro, assim como, enfim, todos podem escrever livros. A edição, existe uma edição teológica interessante no livro de Crônicas, que a gente não para reparar, mas quando a gente começa a colocar lado a lado, a gente percebe que as falhas morais de Davi, por exemplo, elas são praticamente omitidas. Principalmente o caso de Batseba, ele não aparece em 1ª e 2ª Crônicas. Por quê? O objetivo não era esconder os erros de Davi. De novo, o autor não está preocupado em fazer vista grossa ao pecado ou a reescrever a história. Como eu disse, Samuel e o livro de Reis já tinha relatado fielmente aquilo que tinha acontecido com Davi. Mas o que eles querem é mostrar como a linhagem messiânica, como o reino prometido por Deus através da linhagem de Davi, como essa promessa permaneceu viva. É isso que esse autor quer passar para a gente. O Messias que pisaria a cabeça da serpente viria da linhagem davídica, apesar dos erros. Que o povo sabia que erros eram esses. Bastava ir para os relatos de Samuel e de Reis. Agora vamos olhar especificamente para 1ª e 2ª Reis. Vamos olhar para Salomão. Salomão é quem recebe o foco na primeira parte do livro dos Reis. E o reinado de Salomão, ele parece ser o auge. Ele parece ser o ponto alto do reinado israelita. Se Davi foi excelente, Salomão parece que vai um pouco além. Salomão não guerreia, ele vive em paz. Mas a prosperidade material e financeira do reino de Salomão é muito superior ao reinado de Davi. Davi viveu diversas guerras internas e externas. Salomão não. Salomão reinou em paz. Eu queria voltar um pouco com os irmãos para a gente analisar o reinado de Salomão à luz da própria Bíblia. Um texto que nós já vimos lá em Deuteronômio 17. Quem quiser abrir. Deuteronômio 17, dos versos 14 até os versos 20. Nós vamos ver Deus lá na figura de Moisés, já relatando como um rei deveria agir quando o povo pedisse por um rei. Através da pessoa de Moisés, Deus já estava dizendo: vocês vão pedir um rei. Pois então eu vou dizer para vocês como deve ser esse rei. Ele vai falar no versículo 15 que o rei que o povo escolhe deve ser um rei dentre eles, não pode ser um rei gentil. E a partir do verso 16 ele vai dar as características específicas. Ele vai falar: esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor já lhes disse: nunca mais vocês devem voltar por este caminho. No 17, esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para o seu coração não se desviar, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Depois, do verso 18 até o 20, ele vai dizer sobre copiar o livro da lei para meditar nesse livro dia e noite. Agora vamos olhar para a figura de Salomão. Abram para mim, quem puder, em 1 Reis, capítulo 10, versículos 26 a 28. O que diz os versículos 26 a 28 de 1 Reis 10?
Vê o 28? Qual é a primeira regra que a gente viu lá em Deuteronômio? Vou ler de novo. Esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. O que é que o autor diz aqui? Salomão ajuntou carros de guerra, cavaleiros, 30.400 carros. Depois ele vai dizer que os cavalos de Salomão vieram justamente de onde? Do Egito. Outra coisa. 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. Salomão ali a ser quem? Aparentou-se com Faraó, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Qual era a outra regra que Deus disse que não devia fazer? Voltar ao Egito, ou fazer o povo voltar para o Egito, se associar ao Egito. Porque de lá eles foram tirados e jamais deveriam retornar. Próximo ponto. 1 Reis, capítulo 11, versículos 3 e 4. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Versículo 17 de Deuteronômio que nós lemos, esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres. 700 mulheres e 300 concubinas. Mas tem ainda um detalhe. Deuteronômio diz, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Agora, lê para mim, 1 Reis 10, 14. O peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano, era de 666 talentos de ouro. Isso é muito ouro. Salomão conseguiu não errar nem duas, mas ele gabaritou as proibições de Deus para um rei. Ele tirou 10 do que não fazer. E olha que interessante, quantos pesos de ouro? 666. Alguns estudiosos vão dizer, alguns estudiosos, a Bíblia não faz essa relação, que João, ao escrever o Apocalipse, utiliza desse número de forma proposital. Por quê? Ele usa desse número para dizer que esse é o número da besta, 666. Porque ele vê em Salomão um tipo, não do Cristo, como foi Davi, mas do anticristo, que gabaritou tudo aquilo que o reino deveria fazer. Ele foi o oposto, ainda que o seu reinado fosse próspero. Então ele aparece para alguns estudiosos, de novo, alguns estudiosos, não estou falando que isso é bíblico, que está claro na escritura, mas alguns exegetas mostram que Salomão, ele aparece como a figura daquele que corrompe aquele que Deus levantou para ser o rei. E ele vem da linhagem de Davi, olha que coisa. Ele tenta se passar, ou ele se passa como de fato ele era um monarca legítimo, ele era da linhagem de Davi. Então ele aparece como um tipo, nesse sentido, do próprio anticristo. E aí depois disso, nós vemos que por conta desse reinado, dessa ruptura de Salomão com Deus, o texto chega a dizer que na velhice que ele se distanciou, aí entra toda a discussão, né? Mas Eclesiastes provavelmente ele escreveu no final da sua vida, talvez muitos, inclusive, dizem que ele ainda teve uma redenção em Eclesiastes, depois desses acontecimentos. Outros acham que não, outros acham que, na verdade, a redenção de Salomão estava em Cantares, porque ele aparece como sendo o inimigo de Cantares. Enfim, essa é uma discussão complexa. Mas nós vemos que Salomão se desviou por causa do quê? Porque ele gabaritou a lista do que não fazer. E o coração dele fez aquilo que ele achava certo. Salomão, ao invés de procurar a ordem de prioridades que Deus estabeleceu, que era primeiro as coisas do templo, depois o povo e por último o rei,
A primeira coisa que Salomão faz não é construir o templo. A primeira coisa que Salomão faz é edificar castelos e jardins e casas para ele. Eu não lembro agora de cabeça o texto que está, mas a primeira coisa que ele faz no seu governo é edificar jardins, edificar casas para ele e para suas mulheres. Depois, ele vai cuidar do templo. E depois, ele vai cuidar do povo. Então, nós vemos Salomão pervertendo completamente o legado que Davi deixou como um servo fiel, apesar dos seus erros. Então, nós temos o cisma do norte com o sul, por conta do filho de Salomão. Jeroboão, todo mundo sabe a história? Não? Alguém não lembra? Jeroboão, filho de Salomão, quando recebe o trono, ele recebe no seu palácio servos dizendo que ele precisava abaixar a alta taxa de cobrança. Aparentemente, Israel naqueles dias vivia como um Brasil. O povo chegou diante do rei e disse: abaixa um pouco a taxa, abaixa um pouco os impostos, está muito pesado. O seu pai encheu a gente de taxa, encheu a gente de impostos. Tenha misericórdia. Aí o que Jeroboão fez? Falou: me dê um dia para pensar. Vou conversar com meus conselheiros e trago uma resposta. Eles foram embora. Quando eles voltam, aliás, antes de eles voltarem, primeiro ele se aconselha com os conselheiros reais. E os conselheiros falam: olha, eles têm razão. Seu pai foi muito severo com relação aos impostos. Não faria mal você diminuir um pouco os impostos para que o povo viva uma vida um pouco mais tranquila. Mas aí, ele não contente, o que ele foi fazer? Ele pediu ajuda para os universitários, para os amigos, para os jovens. O que os jovens falaram? Não, pois diga para eles que se meu pai for duro, eu vou ser 2 vezes pior. Vocês estão muito mole, vocês estão muito frouxos, pois vocês esperem que a carga vai aumentar ainda mais. Para quem ele deu ouvidos? Para os jovens, para os amigos. Porque os amigos tinham a idade dele, provavelmente. Ele se identificava com eles, ele queria parecer legal, talvez. Ele queria receber o apoio daqueles amigos. Os conselheiros eram os velhos, os chatos, os retrógrados. E aí, quando eles voltaram, os servos que vieram falar com ele, voltaram, e ele falou: pois vejam bem, vocês estão muito mole, eu vou aumentar ainda mais o imposto. O que eles fizeram? Pois quero ver de quem você vai aumentar o imposto. Servo do Senhor nós não somos mais. Rachou o reino. Pegaram um rei para eles, se eu não me engano agora, como era o nome do rei agora? O senhor lembra de cabeça, Fabiano? O primeiro rei do norte é o Jeroboão, né? Jeroboão, é. Eles elegem um rei, Jeroboão, para eles, e eles racham o reino no meio. Eles pedem ajuda para as outras tribos e dizem assim: ó, nós nada temos a ver com a casa de Davi. Se ele quer continuar nos oprimindo, nós não vamos ser servos deles. E quem tiver com a gente, que se una a gente. Todas as tribos, com exceção de Judá, Benjamim e uma parte dos levitas, foram junto com Jeroboão. Falaram: nós não vamos servir esse camarada não, ele não é nosso rei. Ele está oprimindo a gente, onde já se viu isso? E por conta de uma atitude impensada, insensata, por dar ouvidos a pessoas que ele não deveria dar ouvidos, o reino se dividiu por uma imprudência. E aí o Jeroboão, o líder desse novo reino, chamado Reino do Norte, que ficou com todas as outras tribos, ele tem uma bela ideia. 1 Reis 12, versículos 26 e 27. Quem achar, leia para mim, por favor. Então, qual foi a motivação de Jeroboão para, por exemplo, criar um templo ou erguer esse bezerro de ouro? Foi porque ele cria que esse bezerro de ouro era Deus? Foi porque ele achava que ele precisava restituir o culto a Deus? Porque ele era piedoso? Não foi. Qual é a preocupação que aparece sendo aí no texto, a preocupação dele, a principal?
ele ficou com medo. Ele ficou com medo dele ser morto. Falou, preciso fazer alguma coisa para continuar com o apoio dessa galera que veio comigo. De qualquer jeito, eu preciso que eles me apoiem. Porque se eles não me apoiarem mais, e aí, o que eu faço? Pois então, vou fazer esse bezerro. E aí, o que o nosso irmão Fabiano leu. Fez esse bezerro e disse, olha, eis aqui o Deus que tirou, os deuses que tiraram você do Egito. Então, o coração de Roboão, aliás, de Jeroboão, estava na sua segurança política. Jerusalém era a capital. E estava no sul. Naqueles que decidiram ficar fiéis ao filho de Salomão, a Roboão. Então, todo o templo, todas as festas autorizadas pela lei, tudo aquilo que o judeu deveria fazer em favor da religião judaica, todo o seu compromisso com os sacrifícios, eles precisariam ir para o sul. Só que se eles fossem para o sul, Jeroboão percebeu, o coração deles pode se voltar ao seu senhor. O Senhor Deus, Roboão. Para Jeroboão não importava se eles eram fiéis a Deus. Se importava se eles fossem fiéis ao filho de Salomão. E aí eles iriam matá-lo. A solução dele foi o quê? Criar uma religião nova. Ou usar a religião já existente, mas com uma cara nova. E aí ele faz os bezerros de ouro. Então a conveniência foi justamente a aliada de Jeroboão. Ele coloca um bezerro de ouro em Betel, que é o extremo sul do Reino do Norte, antes de chegar ali a Jerusalém. E ele coloca outro bezerro de ouro em Dan, que é o extremo norte da tribo de Dan, na fronteira do final da terra. Ele basicamente estava dizendo, quer alguém vá para o norte, quer alguém esteja indo para o sul em direção a Jerusalém, aqui vocês podem adorar. Vocês não precisam se aliar ao traidor Roboão, porque eu levantei um altar para que vocês façam um sacrifício. Então, além de levantar uma religião em um templo que não foi permitido pelo Senhor, ele criou um sacerdócio. Ele oferecia cargos de sacerdote a quem estivesse disposto. Porque a maior parte da linhagem de Levi ficou no sul. E ele não podia simplesmente contar com eles. Aí ele falou, o que eu vou fazer? Eu preciso de sacerdotes. Vou eu colocar sacerdotes aqui para fazer os sacrifícios. E ele também muda as datas festivas. As datas que foram instituídas por Deus lá com Moisés no Sinai, ele muda para desvincular o povo do norte culturalmente do povo do sul. Ou seja, ele quer separar o povo dele de qualquer contato ou de qualquer relação com aqueles que ficaram aliados ao filho de Salomão. Ele usa da religião e da política para preservar o seu governo e a sua segurança. Quando Jeroboão escolhe a cidade de Dan para colocar um dos bezerros de ouro e proteger o norte, uma das ironias mais interessantes é que foi exatamente em Dan, naquele lugar onde ele colocou o bezerro de ouro, que os arqueólogos encontraram uma pedra chamada estela, que se chama Estela de Tel Dan. Essa estela, ela traz registros de um rei inimigo, um rei que sitiou ali o Reino do Norte, dizendo que ele venceu o descendente de Davi. E engraçado que ele usa essa linguagem. Ele diz que ele derrotou a casa de Davi. Ele sitiou a casa de Davi e derrotou a casa de Davi. Isso, primeiro, acaba com os céticos que dizem que Davi nunca existiu. E o outro ponto mais importante para a nossa narrativa é que Jeroboão, tentando se afastar do reinado davídico, ele é reconhecido por aquele que o conquista como um reino davídico. O reino que ele construiu era uma fachada, porque quando entraram para conquistar o reino do norte, acharam que estavam conquistando, na verdade, o reino de Davi. Após isso, nós vemos um ciclo de profetas, Elias e depois Eliseu. Elias aparece como uma figura de Moisés, ele é bem relacionado com Moisés, ele confronta Baal, faz fogo cair do céu. A sua jornada no deserto para o Monte Horebe tem um jejum de 40 dias. Então ele é muito espelhado em Moisés e ele representa a lei e o juízo de Deus. Ele está sempre batendo contra os reis. O famoso caso da rainha Jezabel, por exemplo,
Ele está sempre lá, batendo contra os reis corruptos. Enquanto nós temos um Eliseu, que é um tipo de Cristo aqui, porque ele recebe, por exemplo, a porção dobrada, algo que era comum aos primogênitos. Os milagres dele são muito semelhantes aos de Cristo. Ele multiplica pães, ele cura leprosos, ele ressuscita mortos. Então você percebe diversas analogias que vão ser usadas lá no Novo Testamento para mostrar como Jesus estava sendo prefigurado na figura desse homem. E então nós temos, antes de passar para Crônicas, um enigma que eu achei interessante. Muitos céticos da alta crítica, eles tentam apontar erros nos livros e na autenticidade dos livros de reis com relação às datas. E o mais famoso deles, não vou tratar de todos, mas o mais famoso deles são o que eles chamam de paradoxo dos dois Jorões. Vamos lá, primeiro texto, 2 Reis, capítulo 1, versículo 17. Nós temos o quê? Jorão, seu irmão, começa a reinar quando? No ano segundo de Jorão, certo? Guardem isso. Jorão de Israel, ele começa a reinar no segundo ano de Jorão, filho de Josafá, que é do Reino do Sul. Então nós temos Reino do Norte, Reino do Sul. Segundo texto, 2 Reis, capítulo 3, no versículo 1. Nós vamos ver esse mesmo Jorão, que começou a reinar no segundo ano de Jorão, filho de Josafá, só que agora ele começou a reinar no 18º ano de Josafá. Como pode ser que ele reinou no 18º ano do pai e no segundo ano do filho, ao mesmo tempo? Eles vão falar, olha, inconsistente, não bate. Nós temos um achado muito interessante de um estudioso chamado Edwin Tile, que era comum, ele achou registros que mostram e provam que era comum um rei colocar um filho como corregente enquanto ele ainda estava vivo. Por quê? Se nós voltarmos aos fatos da época em que isso aconteceu, Josafá ele ia para uma guerra, e ele iria para uma guerra junto com Acabe. O que ele faz? Ele pega o seu filho, coloca ele como corregente, ou seja, como um rei, para que se caso ele morra nessa guerra, o reino já tenha um rei, já tenha um sucessor legítimo. E não haja disputas depois e guerras para ver quem vai ser esse sucessor. Então, se nós temos Josafá, pai, no ano 16, colocando o filho, Jorão, como corregente, no ano 17, nós temos o primeiro ano do Jorão, e no ano 18 bate justamente com o segundo ano daquele Jorão que foi associado não ao segundo, mas ao 18º ano. Precisaria de uma tabela, para ficar um pouquinho mais claro. Mas você percebe que quando você coloca as duas datas, considerando esses dois calendários diferentes, juntas, elas batem exatamente com a conta que os dois livros trazem. Isso é só uma curiosidade para a gente ver como, às vezes, algumas pessoas tentam atacar o relato bíblico, mas arqueologicamente a gente já tem textos e confirmações suficientes para ver que os relatos batem. Fora isso, tanto Israel do norte quanto do sul, eles usavam um calendário diferente. Mas isso não entra na questão. Para finalizar, 1ª e 2ª Crônicas, como eu disse, o autor aqui vai focar na esperança. Se por um lado, em Reis, nós temos um povo no exílio, tendo que descobrir e lembrar por que eles estão lá, nós temos agora um povo voltando do exílio. Esse povo precisa ser encorajado. Eles precisam lembrar que, beleza, eles erraram, foram para o exílio, mas a esperança não cessou. Deus ainda está acessível ao povo. A promessa de Deus não falhou. Eles ainda podem confiar em Deus. Eles ainda podem esperar em Deus. E nós temos em 1 Crônicas o primeiro indício disso. Em 1 Crônicas nós temos genealogias que focam justamente em Judá, em Levi e em Benjamim. Por quê? Justamente as tribos do sul.
O povo que voltou em massa era um povo das tribos do sul. E esses eram as tribos que precisavam saber do seu passado. Saber que, de fato, eles tinham ainda parte na promessa de Deus. Diferente de reis, onde o castigo aos reis ímpios demoram gerações para chegar, como é o exemplo do último rei que eles tiveram, que foi o rei que trouxe a invasão. Em Crônicas, as consequências do pecado, elas aparecem rápidas. Pecou, o erro veio, o castigo veio. O cronista está tentando ensinar que a obediência traz consequências, porque o povo está voltando para a terra. Ele não quer que eles se dêem um luxo de errar novamente. Se vocês errar de novo, vai acontecer de novo. Então não erre. E aqui, Crônicas, ele vai trazer um modelo de rei e sacerdote para contrastar duas vertentes, uma positiva e uma negativa. Primeiro, ele vai trazer Uzias, que é o rei que falhou. Uzias, ele tenta assumir uma função que é sacerdotal, ele tenta queimar incenso no templo. Nenhum rei poderia fazer isso. Isso era a função exclusiva do sacerdote. E ele é punido com lepra imediatamente em Crônicas. Davi, em Crônicas, aparece trazendo a arca de Deus para a cidade, trazendo a presença de Deus de volta para o meio do povo. E detalhe, ele aparece como vestindo roupa de linho e estolas. A estola, até hoje, a estola ela é um elemento que é reservado exclusivamente para ministros. Hoje, no nosso país é muito raro, é incomum. Por conta da alta influência do catolicismo, as igrejas presbiterianas não costumam usar estola para não haver uma identificação. Mas isso é muito comum, por exemplo, nas igrejas presbiterianas e reformadas da Europa e da América do Norte. Porque, historicamente, a estola está associada com o cargo do ministro. E Davi aparece com estolas, trazendo a arca, mostrando que ele é uma figura do sacerdote que viria, e não apenas de um rei. Jesus aparece como sendo o quê? O homem que é da descendência de Davi. Davi é um tipo do Messias. E como o tipo do Messias, ele está associado tanto ao trono de Jesus, que é prometido a ele, o trono que nunca afastaria de sua casa, como também ao sacerdócio, que também está na pessoa de Jesus. Por isso que ele aparece nesse texto com essa identificação sacerdotal. O fato do autor colocar Davi vestindo estola é justamente para que nós identificamos isso, que ele também é associado a questões sacerdotais. E aí o maior contraste que nós temos em Crônicas é justamente o de Manassés. Em Reis, Manassés aparece como um vilão. Inclusive é ele que causou o exílio. Por causa do erro de Manassés que o povo vai para o exílio. Em Crônicas, ele é levado cativo, ele tem ganchos colocados no seu nariz, só que ele se arrepende já no cativeiro. Ele clama a Deus e o texto mostra ele sendo restaurado ao trono e trazendo reformas ao povo. É como se o cronista estivesse dizendo para os que estão voltando: o arrependimento é o que nós precisamos para que o exílio não tenha sido em vão. Se nós não nos arrependermos, nós vamos cometer os mesmos erros que nós vimos lá em Reis e em Samuel. E o nosso fim vai ser o mesmo. Mas olhem para Manassés. Manassés foi para o exílio. Deus não tirou as consequências do seu erro, mas ele foi restaurado. Deus aceitou o seu arrependimento. E é isso que nós precisamos fazer. Para finalizar, como a gente conecta isso com o Novo Testamento, que eu acho que é a parte mais importante, no finalzinho da narrativa, nós vemos a rainha Atalia, que é filha de Jezabel, e ela tenta exterminar a linhagem de Davi, e ela quase consegue. Ela mata quase todo mundo, com exceção de uma pessoa. Alguém lembra o nome? É difícil. Sem a colinha eu não ia lembrar. É com J também. Joás. Joás, ainda bebê, ele passa por meio que uma passagem secreta, ele é escondido, e ele vai até o templo e fica no templo sendo escondido por 6 anos. E ele fica lá, 6 anos, para que a linhagem de Davi não se perdesse.
Se Joás morresse, Israel, o povo judeu, ia entender que a promessa de Deus, lá em Gênesis 3,15 e em 2 Samuel 7, quando ele fala com Davi, teria falhado. Deus não cuidou da semente de Davi, se Joás tivesse morrido. Deus não fez com que a linhagem de Davi fosse eterna, porque o último descendente morreu. E nós vemos o autor de Crônicas dizendo, Deus preservou a semente de Davi, porque Deus preserva a sua promessa. Em Zacarias e Isaías, nós vamos ver eles falando do ramo e de um renovo. E eles vão falar que esse ramo e esse renovo brota justamente do tronco de Jessé. Jessé, para quem não lembra, pai de Davi. Reis mostra essa árvore de Davi, essa árvore genealógica, sendo cortada e ficando só o toco. Crônicas vai mostrar um pequeno rebento, um pequeno ramo nascendo desse toco de madeira, porque Deus está preservando o seu povo. Alguma dúvida até aqui? Alguma acréscimo? Alguma bola fora que eu falei? Precisa ser corrigido? Não? Para encerrar então, o que eu tenho a ver com toda essa história? O que eu tiro dessa história toda? O que esse papo todo muito técnico, teórico, serve para a minha vida? Porque a Bíblia tem que servir para transformar as nossas vidas. Primeira coisa, vamos pensar em Salomão. Não podemos confundir prosperidade, principalmente prosperidade material, com bênção. Salomão tinha dinheiro, tinha mulheres, tinha poder, tinha fama, mas ele quebrou simplesmente todas as regras que Deus deu a ele. O único acerto de Salomão aparece quando ele pede sabedoria a Deus. E é engraçado que o rei que pede sabedoria a Deus é justamente o rei que quebra todas os mandamentos do Senhor. Não é curioso isso? Aquele que pediu sabedoria, aquele a quem Deus concedeu sabedoria, a ponto da Bíblia dizer que não houve nenhum outro homem mais sábio que Salomão na terra, foi esse mesmo homem que quebrou todas as leis que Deus instituiu para o rei. Então nós podemos ter sucesso na nossa carreira, nós podemos ter sabedoria, Deus pode nos dar sabedoria, Deus pode nos educar, mas nós podemos estar falidos espiritualmente. Isso é algo que a gente precisa se atentar. Não basta eu olhar para o que eu tenho ao meu redor, para o que eu conquistei, materialmente falando. Eu preciso olhar para o que eu tenho feito. Quais têm sido os frutos das minhas ações, das minhas escolhas? Será que a minha vida está alinhada aos propósitos de Deus? Ao caráter de Deus? Ou será que Deus tem me abençoado apesar da minha desobediência? O que pode acontecer? Segundo ponto. Segunda lição. Como nós olhamos para a nossa história? Às vezes, a gente precisa primeiro da lente de Reis. Como assim? Às vezes a gente precisa assumir que temos culpa. Perceber aonde está a nossa culpa. Entender onde nós erramos. Perceber onde estão as nossas falhas. Todas elas. Todas as que eu consegui identificar. Eu preciso ter essa ótica que Reis me passa. Há pecados na minha vida. Onde eu pequei? Onde eu errei? Onde eu tropecei? Eu preciso confessar esses pecados. Eu preciso deixar esses pecados. Reis vai mostrar que o pecado não fica impune. Ele pode demorar para ser punido, mas ele não fica impune. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos viver com culpa. Nós precisamos também da lente de Crônicas. Precisamos entender que Deus aceita o perdão. Ele aceita o arrependimento. E Ele restaura e reconstrói a sua relação conosco, quando nós nos voltamos a Ele. É em Crônicas que está o famoso texto onde Salomão ora. E é dito que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em Crônicas que traz a esperança de que o arrependimento, a busca por Deus, pode corrigir aquilo que os nossos pecados fizeram. Se nós caímos, nós precisamos reconhecer os nossos erros. Mas nós não podemos
ficar caídos alimentando os nossos erros. Precisamos confiar naquele que é fiel, como vai dizer João, e justo para perdoar os nossos pecados, se nós confessarmos esses pecados a Ele. Terceira lição. Manassés se conecta com o que nós dissemos antes. Ele foi longe demais. E às vezes nós vamos longe demais. Às vezes nós falamos o que não devia. Às vezes nós fazemos o que não devia. Vamos a lugares onde não devíamos. Manassés fez tudo isso. Só que Crônicas ensinou que, às vezes, as consequências do nosso pecado vêm antes do que nós esperávamos. E essa é a chance que Deus está dando para que a gente se arrependa. Para que a gente reconheça o nosso pecado e nos volte a Deus. Para que nós recomecemos e possamos participar de uma reforma em nós, a começar em nós. E a lição de Joás, eu acho que é uma das mais lindas, que é mesmo quando o mal parece prevalecer, mesmo quando os inimigos da igreja, os inimigos de Deus, estão multiplicando, mesmo quando eles estão perseguindo a igreja, mesmo quando nós estamos sendo oprimidos, e aí não estou falando como igreja, o corpo, mas como indivíduos, quando nós estamos passando por situações assim, Deus preserva um remanescente fiel. Deus preserva a sua promessa. Ele sempre cumpre com a sua palavra. Sempre. Às vezes Deus não nos livra de calamidades, mas Ele sempre nos guarda. Sempre nos guarda. Por isso nós precisamos confiar que é Ele que está agindo, inclusive nos bastidores, para que a nossa vida esteja diante dEle, para que a nossa vida faça a vontade dEle, para que a gente seja preservado nos caminhos dEle. Por que até hoje nós nos mantemos de pé, se estamos de pé? Foi porque fomos sábios como Salomão? Não, porque a sabedoria de Salomão não serviu de nada a ele, no fim das contas. Foi porque Deus nos preservou. Só se Deus preservar os seus caminhos é que você permanecerá fiel. Amém?